Olá, tudo bom? Agora eu vou tratar com vocês sobre como deve ser um resumo ou o que deve ter o resumo do meu artigo científico. É claro que muitas vezes a gente traz o assunto de só artigos científicos, mas a gente esclarece que muitos deles servem para TCC, monografia, dissertação, tese, relatórios, enfim. Alguns casos, a construção, a forma de escrita serve para mais de um tipo de trabalho. Quando a gente fala de resumo, é um exemplo muito clássico disso. O resumo, para todos esses trabalhos, seguem a priori essa mesma estrutura e também tem o mesmo objetivo. Um amigo meu falava que o resumo é a forma de você esclarecer que seu estudo é científico e você tem respeito com o leitor. Porque o resumo ele tem que apresentar todo o seu estudo em poucas palavras. Lembre-se, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vive numa era da comunicação. A gente tem muitos assuntos, muitos artigos que acabam passando ali em vista dos olhos. Então, o que a gente precisa quando a gente vai ler? A gente precisa ter condições de uma forma rápida, de uma maneira dinâmica, entender se aquele estudo vai ou não agregar para o que eu estou buscando e para os meus resultados. Do mesmo jeito que ao fazer sua pesquisa você selecionou os artigos ou teses ou dissertações provavelmente pelo resumo, é assim que o leitor também vai fazer com seu material, ou seja, a primeira coisa que ele lê é o resumo. Hoje em dia, muitas revistas científicas ou bases de dados já estão indexadas, ou seja, a gente consegue ter acesso na íntegra do artigo ou do material em HTML, pelo celular, pelo computador. Porém, antigamente, e o mais usual em algumas bases de dados é que se apresente apenas o resumo. Se você quiser o trabalho completo, você vai baixar em PDF. Em alguns casos, você vai pagar para que a revista lhe encaminhe o artigo. Ou seja, o resumo ele vem justamente para preencher essa necessidade de uma informação rápida e dinâmica, para que você veja, ou para que seu leitor veja se esse material vai atender ou não às expectativas, certo? Alguns estudiosos que falam sobre dinâmica, técnica de ler artigos, dissertações e teses, nós vamos até fazer um vídeo sobre isso depois, que uma das técnicas é você entender resumo e conclusão. Alguns falam resumo, introdução e conclusão. Não, meia verdade, tá? Mas tudo começa no resumo. Então, o que tem que ter basicamente o resumo? Primeiro, você tem que entender para que serve o resumo. E uma dessas coisas nós já falamos aqui. Ele serve para fornecer para o leitor, tá? Um compilado do seu estudo, do que traz o seu estudo. Ou seja, são poucas palavras, é como se fosse um comercialzinho informativo. Você tem aquele momento para chamar o interesse do leitor em utilizar do seu estudo ou ler até o final, ok? Então isso deve ser respeitado. Entendido isso, você deve tomar muito cuidado para fazer o seu resumo. Ele não é uma coisa que você vai fazer de início. Eu já vi alguns alunos que tentam fazer o resumo de início, ou até algumas faculdades pedindo para que o aluno entregue primeiramente o resumo. Eu já adianto que isso não é possível, porque ele é o compilado de tudo aquilo que você investigou, de tudo aquilo que você estudou. Ou seja, se você não terminou o estudo, fica complicado você fazer o seu resumo antes, concorda? Então, vamos ao segundo aspecto. Conter os dados principais. O resumo não é um enrolômetro. Então assim, professor, então você está falando que eu tenho que chamar a atenção do leitor. Então eu vou fazer aquelas revelações bombásticas. Não, muito pelo contrário. Ele deve conter as informações principais do seu trabalho.
É aquela informação que vai diferenciar o seu trabalho sem enchimento de linguiça e tendo a complexidade e a consideração de entender que ele apenas deve apresentar os seus dados de forma científica, como eles foram construídos ou não, respondendo às hipóteses ou não, com determinados objetivos que alcançaram, que chegaram a seu fim ou não, ok? Então, como que ele deve ser? Se você estiver mandando o artigo para uma revista científica, essa revista científica tende a estabelecer uma quantidade de palavras para seu resumo. Geralmente, todos os trabalhos obedecem à mesma quantidade de 350 a 500 palavras. Nas revistas científicas, eu já vi algumas que elas ficam entre 200 a 500 palavras, ou seja, ela aceita um resumo menor, tá? Então, investigue a quantidade de palavras que deve ter, dentre 200 a 500 palavras. Geralmente, da meia página, tá? Em espaço simples. Então, ela não vai passar disso, para você ver que o resumo realmente é curto. E o que tem que ter nesse resumo? Ele tem que ter uma sequência lógica, uma sistematização. Lembre-se, você só tem essas palavras para demonstrar tudo o que o seu estudo fala. Então, como que é o mais usual? Algumas revistas até instruem, alguns manuais de normas instrui também essa sequência. Eu peguei as principais e as mais usadas. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai apresentar o seu contexto de forma breve. Então, vamos falar. Eu estou falando de um assunto que fale sobre o envelhecimento no Brasil, ou de doenças associadas à idade. Então, eu começo falando que a expectativa de vida no Brasil, ela tem aumentado. Um exemplo básico, é um contexto minúsculo, uma frasezinha só para apresentar ali uma pincelada de que ambiente eu estou tratando. Sequência, na seguida, eu vou colocar meu objetivo. Esse estudo tem como objetivo. Em alguns casos, nem se apresenta o contexto, vai direto como objetivo. Este estudo tem como objetivo investigar o número de idosos de uma determinada região, ou o efeito de atividades físicas, enfim. Ele vai direto para o objetivo, ok? Apresentou o objetivo, você vai dizer o quê? Qual a metodologia que você usou para desenvolver o seu estudo. Então, esse estudo trata-se de um estudo bibliográfico, ou de uma revisão de literatura, ou de um estudo quantiquário que utilizou isso. E, na sequência, os principais resultados. Como os principais resultados, ou na conclusiva, foi possível observar que isso atendeu ou não o objetivo. Quais foram as principais contribuições do seu estudo? Ok? Sem enrolação, tudo muito direto. Por isso, é importante que seu estudo agregue valor ao leitor. Tá certo? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.